oferecida pela Faculdade de Comunicação e pelo Centro de Educação à Distância da UFJF. Para abrir o evento de hoje, contamos com a presença das seguintes autoridades: a diretora da Faculdade de Comunicação Social, professora Érica Savernini Lopes, e a coordenadora de especialização Lato Sensu em Mídias na Educação, professora Janaína Nunes. Agradecemos a participação das autoridades, professores e professoras, tutoras e tutores, técnico-administrativos em educação, alunas e alunos presentes. O curso de Mídias na Educação tem como objetivo formar docentes e demais profissionais interessados nos estudos e atuação no campo das mídias na educação. O curso visa desenvolver uma formação para o uso de produção de recursos de mídias e tecnologias da informação e comunicação nos diferentes segmentos educacionais, formal, básico, superior e não formal, por meio de estudos, aplicações e potencialidades cognitivas e pedagógicas das mídias contemporâneas na educação e na sala de aula. Dando início aos pronunciamentos, ouviremos agora a coordenadora da especialização Lato Sensu em Mídias na Educação, professora Janaína Nunes. Boa noite a todos e todas. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Queria iniciar minha fala agradecendo por estarem conosco neste evento online. Dizer que é muito importante para nós poder fazer esses momentos síncronos com os nossos alunos da educação à distância, que são sempre momentos enriquecedores, que a gente se aproxima uns dos outros, né? Se conhece um pouco mais. Atendendo a pedidos, vamos oferecer um certificado aos presentes aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai colocar um formulário de presença no chat, e aí, preenchendo esse formulário, a gente vai confeccionar os certificados com os que atestarem presente, tá bom? Aproveito também para agradecer aqui a todos e todas que trabalham para que este curso tão querido por nós possa acontecer. A nossa secretária, Gláucia Vargas, que quem não conhece já teve a oportunidade de trocar algum e-mail, alguma mensagem, ou falar com ela por telefone, né? Sempre atenta às nossas demandas. As tutoras Ana Carolina, Adriana, Débora, Josiane Lubélia e o tutor Jonathan, que estão mais próximos de vocês nos grupos e nas disciplinas. É uma equipe que eu escolhi com muito amor, que eu confio muito neles, super competentes, pela temática das mídias na educação, pessoas que se empenham diariamente para trabalhar, para humanizar a educação à distância, que é algo muito importante. Agradeço também a professora doutora Adriana Bruno, querida amiga, que foi coordenadora dessa especialização e aceitou esse convite para ministrar essa aula de hoje. Eu não poderia pensar em outra pessoa para estar aqui conosco nestes dias, neste dia de hoje, nesse evento, né? Com ela, eu aprendi tanto sobre EAD, sobre trabalho colaborativo, sobre os processos cognitivos que levam à aprendizagem em nossas aulas, nossas conversas, né, acerca do futuro da educação, acerca da nossa profissão. Nós escolhemos juntas o tema da conferência de hoje, porque sabemos o quão importante é falar sobre os desafios que estamos enfrentando aí desde o início da pandemia. Quero fazer também um agradecimento especial à diretora da Faculdade de Comunicação, professora Érica Savernini, uma parceira de trabalho, uma amiga que acompanhou o nosso trabalho de atualização e de criação e reoferecimento desse curso, né, dentro da Faculdade de Comunicação, a criação das novas disciplinas dentro do Departamento de Métodos Aplicados e Práticas Laboratoriais, e que hoje a Érica vem nos prestigiar aqui também com a sua presença nessa aula inaugural. Desejo a todos e todas uma boa aula. Obrigada, Jana. Agora, com a palavra, a diretora da Faculdade de Comunicação Social, professora Érica Savernini Lopes. Por favor, professora. Boa noite a todos e todas.
Deixa eu só dar uma explicação rapidinho. A Del inventou de botar o microfone aqui embaixo, tá? Eu estou olhando para vocês, mas parece que eu estou olhando para cima. É péssimo, mas enfim, deixar registrado. Minha fala é breve, né, no sentido mais de dar as boas-vindas formais a todos e todas, discentes do curso, docentes, tutores e tutoras, tais, e particularmente a professora Janaína Nunes, né, coordenadora do curso de Mídias na Educação, como ela já falou, né, somos colegas de departamento, amigas, parceiras, né, então é um prazer estar aqui. E né, a conferencista da noite, a professora Adriana Bruno, que muito nos honra com a sua fala nessa aula inaugural. Boas-vindas, porque é a primeira vez que o curso é oferecido vinculado à FACOM, com a coordenação da professora Janaína, que já atuou em outras ofertas, e que trouxe, né, essa proposta e oportunidade para a Faculdade de Comunicação Social estreitar mais fortemente os laços com, né, a educação, nesse campo de interface que é bastante amplo. A comunicação, a gente tende a pensar na educação para as mídias, né? Então é um desafio também pensar as mídias para a educação, né? Então é um campo de interface muito grande essa relação educação e comunicação, né, e pensando nos objetivos desse curso, né, que tem esse privilégio, né, um objetivo privilegiado de contribuir, né, na qualificação docente e também de profissionais que possam pensar ou produzir materiais, procedimentos e tudo, com esse pensamento, né, das mídias contemporâneas, as suas facilidades, a sua potencialização, né, em relação à educação especificamente. Com todo o contexto adverso que vivemos, né, nos últimos 5 anos, minimamente, a FACON não poderia deixar de aceitar esse desafio que a Janaína trouxe para a gente e abrir-se, né, para um curso com um objetivo tão nobre. O papel das mídias na sociedade, sua utilização como recurso, estratégia pedagógica é de suma e evidente importância na atualidade. Como bem disse a professora Janaína, o ensino à distância, né, que sempre se preocupou com essa humanização, superação dos limites da modalidade, mas potencialização dos seus recursos, né, das suas estratégias, a gente acabou que essa importância acabou se tornando mais evidente ainda nesse momento durante a pandemia, quando mesmo os cursos presenciais acabaram sendo, né, forçados a trabalhar de uma forma emergencial com isso, né? Então se torna ainda mais agudo a importância aguda, né, a importância desse curso. Né, a pandemia, na verdade, me parece que reforçou ainda mais a necessidade de capacitação para essas relações, né, das mídias na educação. E diante desse quadro, né, com todo o contexto adverso, a universidade pública tem o dever de dar a sua contribuição. Houve muita discussão, né, Janaína, dentro da unidade, do que implicaria nesse momento que a gente tem diversas dificuldades de manter o que a gente já tem, como que seria, mesmo entendendo que é EAD, que tem toda uma estrutura do SEAD e tudo, né, como seria a unidade, né, abrigar esse projeto. E a conclusão foi essa: a gente tinha o dever de dar essa contribuição. Desse modo, eu saúdo a todos e todas que estão nesse momento, no início da sua trajetória do curso, né, e de sua contribuição para esse diálogo, né. Uma boa noite de diálogos aqui, né, e de aprendizado com a professora Adriana Bruno. Obrigada, professora Érica Savernini. Obrigada aí pelas reflexões e palavras. Bom, nesse momento, então, nós daremos início à palestra da aula inaugural. Para tanto, convidamos a professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a professora Adriana Rocha Bruno. E aí, agora, eu vou fazer uma coisa baseada no grupo de pesquisa aprendizagem em rede, que eu faço parte, que inclusive a professora Adriana Bruno é coordenadora, para fazer uma apresentação da professora Adriana fora do Lattes.
né? E aí eu vou falar um pouquinho da Adriana, né, que a gente não conhece. Quer dizer, eu conheço bastante, tem 13 anos, então eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre ela. Então, eu gostaria de apresentar, então, a Adriana, para além do seu gigantesco currículo Lattes. Depois, quem quiser dar uma busca lá, vai ver que realmente o que eu estou dizendo é real. Parceira de todas as horas, e acreditem, nos conhecemos já há 13 anos, viu? Um número relevante aí, inclusive nesse ano. Pois é. O que dizer da minha orientadora de mestrado, de doutorado, minha mãe acadêmica, como ela mesma diz, porque são muitos anos de convivência, mas, além de tudo, uma grande amiga, né? É uma pessoa iluminada, generosa, apaixonada por pessoas e por educação, ama literatura, adora uma boa música e tem sempre uma palavra amiga e, principalmente, sincera para dar. Ela é casada com o João, muito querido, tem 2 filhos, o Léo e a Juju, e tem uma cachorrinha que também é uma gracinha, gente, chama Salila, é uma fofa. Ela está sempre pronta a ajudar a gente e ama muito quando está em sala de aula, porque eu já tive a oportunidade também de dividir alguns momentos de docência com ela. Ela foi coordenadora, né, da nossa pós em mídias na educação nos anos de 2017 e 2018, inclusive trabalhamos juntas também, eu, professora Janaína e alguns tutores que estão aqui. Enfim, falar da Adriana é muito fácil, é uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem uma fala muito fácil, que tem uma reflexão muito profunda, mas que gosta de falar sobre educação e contemporaneidade. Então, vocês vão perceber aí como ela é uma pessoa muito especial. Bom, mas eu vou falar agora um pouquinho de quem é a Adriana no currículo, né? Tentei fazer um recorte. Então, a Adriana, ela é, né, professora Adriana Rocha Bruno, ela é doutora e mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutora em educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, é licenciada em pedagogia, foi professora de educação básica durante 17 anos, é professora associada do Departamento de Didática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, é pesquisadora produtividade do CNPq2 e líder do grupo de pesquisa aprendizagem em rede, que eu, né, copiei, vamos dizer aí, essa apresentação fora do Lattes, o querido Grupar. É professora dos programas de pós-graduação em Educação e em Gestão e Avaliação da Educação Pública, ambos da UFJF, e professora do PPG-EDU da Unirio. As temáticas de interesse da professora Adriana são formação de professores, docência no ensino superior, educação online e cibercultura, didática, aprendizagem de adultos, neurociência, neuropsicologia, linguagem emocional e educação, mídias e tecnologia. Adriana, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que a Jana falou aí muito bem, né? Que teria mesmo que ser você por tudo, toda a representatividade que você teve no nosso curso e toda a sua referência do ponto de vista de estudos de tecnologia na educação. Eu rasgo seda mesmo, porque eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso, e eu desejo a todos e todas uma excelente noite, e eu tenho certeza que vocês vão amar a Adriana. É isso. Beijo. Ai, gente. Ela não sabia, viu, gente? Foi de surpresa. Olha, nossa, difícil começar já com emoção ou sem emoção, né? Vocês não avisaram que era com emoção, né? Mas, assim, quero agradecer muitíssimo, né? Porque eu me sinto muito em casa, né? Aqui. Então, assim, agradeço não só a lembrança do meu nome, né? Mas, assim, por vocês me permitirem voltar para casa, né? Assim, estar com vocês, né? Onde a gente começou junto, e eu fico muito, muito, muito feliz. Janaína sabe disso, mas talvez não tenha a dimensão do quanto eu fico feliz em tê-la, não só como parceira, mas em saber que ela está à frente do curso, né? Porque a gente criou uma parceria que foi muito boa,
E esse curso é muito a cara, né, da integração entre educação e comunicação da UFJF, né? Assim, eu acho que não podia estar na mão de outra pessoa, né? Então, assim, e conseguiu compor, né, com as pessoas que também fizeram o curso acontecer, né? Então, todos que aqui estão, né, a Ana Paula, que também já tivemos muitas possibilidades de contato no LIC, né? A Carol, né, que é minha parceira, minha amiga de vida, né? Ela não falou que eu sou madrinha de casamento dela, mas tudo bem, tem que tomar a benção da madrinha. Mas, assim, Adriana, Débora, Josiane, Jonathan, enfim, são as pessoas que eu estou tentando ver aqui, eu sei que tem bastante, e cada uma que está aqui nessa noite, e agradecer principalmente a presença, né, a honra de conhecer a diretora da Faculdade de Comunicação, a Érica, né, que muito me honra tê-la aqui conosco, né, nesse momento. Como a Carol falou, o nosso grupo de pesquisa ele é um grupo que gosta de quebrar os protocolos, né? Então, eu também sou corresponsável por isso, né? A gente faz tudo em parceria, como vocês fazem aqui no curso, e aprendem a fazer, tenho certeza disso, né? Até quero conhecer mais intimamente, porque Jana já anunciou que fez muitas mudanças, atualizou, e eu acho que eu tinha que ser aluna desse curso para aprender tudo que vocês estão fazendo aí, porque muito me interessa, né? Eu vou partilhar aqui os meus slides, para que a gente, assim, muito do que estão nos slides, bom, a nossa conversa aqui vai ficar gravada, mas eu costumo, às vezes, trazer um material a mais, porque eu entendo que esses materiais depois eu vou socializar e vocês podem colocar no espaço do curso, porque eu acho que, às vezes, é material de interesse, que a pessoa gosta de se demorar um pouco mais, tal, então, é material de estudo, enfim, e até de contato também comigo, tá? Então, eu vou partilhar depois com vocês também os slides. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma fala, vou tentar deixar um final para a gente poder conversar, porque essas conversas elas são muito potentes e importantes para a gente engrandecer né, tudo que é falado e eu também aprender com vocês. Então, adorei esse cartaz, vocês foram muito generosos com essa foto, até falei para a Janaína, falei, nossa, Janaína, de onde você tirou essa foto? Ela, da internet. Eu falei assim, nossa, já peguei para mim, porque a gente usa sempre a mesma foto. Bom, eu vou ficar sem vê-los, porque eu estarei na guia, né, dos slides. Então, cultura digital, docências e docências contemporâneas a partir da pandemia, né, como possibilidades e desafios, né? Aqui eu trago, então, um pouco do que a Carol falou, né, ou seja, os lugares, né, que também me possibilitam estar aqui, que apoiam as pesquisas, né? É importante a gente começar falando do quanto que a gente está sofrendo nesse momento, com os cortes, mais uma vez, realizados na área da educação, cortes de bolsas, principalmente neste momento, mais de apoio, né? Então, é importante a gente colocar aqui também, partilhar quem nos apoia, quem permite que a gente faça pesquisa e permite que vocês façam cursos, né? Porque tutores, professores, coordenação, todos só estão aqui também graças a todos esses apoios que recebemos e viabilizam, né, as nossas ações. Eu gosto de começar sempre com alguma história, alguma música, tal. Até coloquei uma musiquinha na hora que vocês estavam chegando, porque eu tenho feito isso, né? É bom chegar com música, né? Você já chega de vários lugares, então. Mas eu quero trazer esse recorte de um texto do livro E se Obama Fosse Africano, de um autor que eu gosto muito, que chama Mia Couto. E eu acho que esse trecho ele tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui, né? E diz assim:
Certa vez, um menino de rua em Maputo veio me devolver um livro que ele vira nas mãos de uma estudante à saída da escola. Notando a minha fotografia na capa, esse menino acreditou que a estudante me tinha roubado o livro. Me comoveu esse menino que atravessou a cidade para me devolver algo que, no interior dele, me pertencia. Mas o que ele me entregava era mais do que um objeto. Ele me entregava a inquietação profunda, a interrogação. A quem pertence realmente um livro? Ele é nosso porque o adquirimos, sim. O livro deve ser objeto e mercadoria para chegar às nossas mãos. Mas só somos donos desse objeto quando ele deixa de ser objeto e deixa de ser mercadoria. O livro só cumpre o seu destino quando transitamos de leitores para produtores do texto, quando tomamos posse dele como seus coautores. E aí eu acho que uma coisa que eu tenho certeza que vocês verão nesse curso, né, já que é uma aula inaugural, né, é exatamente essa possibilidade da coautoria, né, essa possibilidade das parcerias, das produções que podem ser feitas no campo da educação, nessa integração entre comunicação e educação, mídias na educação, com a educação, né? Então, eu acho que é importante trazer um pouco desse autor, né, que é um autor africano, ele é de Moçambique, e que, se vocês não conhecem, tentem buscar aí, porque vão gostar muito tanto dos poemas, mas principalmente dos livros dele. As obras são maravilhosas, né? Bom, algumas pistas, né, uns pontos de diálogo que eu trouxe, vou trazer algumas pistas, vou falar de docências, da cultura digital e um pouquinho da educação híbrida, para a gente pensar percursos e experiências contemporâneas, né? Então, pistas de uma pandemia ainda em curso. Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes a gente ouve muito assim, após pandemia. A gente não está vivendo, infelizmente, ainda uma pós-pandemia. A gente está vivendo ainda uma pandemia. Aliás, uma nova leva, né? A quantidade de pessoas que voltaram a ter Covid ou pegaram Covid nesses tempos, eu imagino que aí vocês estejam vivendo as mesmas coisas que nós aqui no Rio de Janeiro estamos vivendo. Ainda bem que estamos vacinados, a maioria, eu espero que esteja, que todos aqui que me assistem estejam vacinados, estejam protegidos, mas ainda assim é um perigo, né? Assim, tem gente ainda morrendo da pandemia. Então é importante a gente ter claro que a pandemia não acabou. Nós estamos ainda em pandemia. E aí eu começo, então, falando nesse contexto, né, do que a gente viveu, né, nessa pandemia, a partir da pandemia, que foi o que eu e Jana pensamos para esse diálogo, começando pelas plataformas que passaram a habitar as vidas da gente, dia e noite. Então, a gente entrou, literalmente, de uma sexta-feira para uma segunda-feira e fomos avisados, comunicados, que não voltaríamos mais ou para os nossos espaços de trabalho, para as nossas escolas, para os nossos cursos, né? Porque estávamos em pandemia, e aí o que era uma quarentena virou muito mais do que isso, virou um semestre, 1 ano, 2 anos, e assim foi. E aí as plataformas, ou seja, os ambientes que a gente tinha disponível passaram a habitar as nossas vidas, assim como estão habitando agora, né? Nós só estamos aqui juntos e juntas porque temos essa plataforma que estamos usando, né? Que é da Google. E aí surgem algumas expressões, né? Siglas, que, para a gente refletir, para quem está trabalhando com mídias da educação, precisa compreender um pouco. São as plataformas, né? Aqui a gente está usando uma plataforma que é o Meeting, que é da Google. Muito bem. Mas existem outras, tem várias. Alguns de vocês devem ter já conhecido, tido a oportunidade. Mas essas plataformas, elas passaram a ser divididas para nós, que somos estudiosos da cultura digital, das mídias, em GAFAM e não GAFAM.
que é GAFAM? GAFAM é a abreviação de Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Então, são plataformas proprietárias, ou seja, plataformas que têm dono, que são de empresas e empresários, e as não GAFAMs, ou seja, as plataformas, os espaços que são abertos e que são são gratuitos, abertos ou não abertos, né? Então, por quê? Um dos espaços que vocês devem conhecer, né, é o Moodle, que eu sei que ele é muito usado nos cursos da UFJF, né? Então, o Moodle é uma plataforma, é um espaço que ele é tanto aberto quanto gratuito, ou seja, você não paga nada para usá-lo, e ele tem um código aberto, ou seja, ele permite que pesquisadores que entendem dessa tecnologia façam atualizações, contribuam com ideias e tudo mais. Eu não posso contribuir, por exemplo, com os softwares desenvolvidos pela Microsoft, porque existe um dono, né? Já o Moodle, as pessoas que tiverem interesse, podem entrar lá e trocar com os conhecedores mais profundos da tecnologia, e tanto que o Moodle vai mudando as versões, porque vai sendo atualizado, e ele é aberto, ele é fruto de pesquisa e pesquisadores. Então, a gente teve essa discussão, né, no começo da pandemia e ao longo, né, desse período pandêmico que estamos até hoje, entre usar plataformas proprietárias ou não usar, né? A gente, às vezes, é importante a gente entender isso, porque a gente fala assim, mas eu uso o Moodle, eu uso o Gmail, e eu não pago nada, né? Então, essas plataformas, você não paga nada, mais ou menos. O que você tem que entender é que você paga com seus dados. E isso é uma fonte muito, muito importante nos dias de hoje, né? Porque é a partir desses dados que as empresas chegam até vocês. Vocês devem ter percebido que quando você está procurando, por exemplo, um liquidificador na internet, você dá uma busca, uma gugada, como a gente diz aí, né? Dá uma gugada buscando um liquidificador, e de repente no teu Facebook, no teu Instagram, começa a aparecer propaganda de liquidificador. Por quê? Porque os seus dados estão conectados, né? Então, é aquela ideia da propaganda, né? Então, assim, eles se alimentam de propaganda. Então, quando eles têm acesso aos seus dados, eles passam a enviar informações que você está procurando, e aí os patrocinadores, enfim, né, vão usando esses dados para chegar até você. Esse é um, né, dos pontos do uso dessas plataformas. A conta, depois desse período de distanciamento físico, né, que a gente chamou durante a pandemia, essas empresas apresentaram a conta, né? Hoje, as universidades públicas que usam ainda esses softwares ou essas plataformas proprietárias, por exemplo, como a Google, né, tem que pagar, né? E, por exemplo, a minha universidade resolveu não fazer acordo, né, a Unirio, com a Google. Então, a gente não pode mais gravar as nossas aulas, a gente não tem quase espaço para guardar as nossas coisas, tanto que eu optei por pagar por fora para poder ter a garantia de que eu não vou perder meus dados, né? Então, assim, foi sem pagamento durante um período, e aí chegou a conta. Bom, agora, se você quiser continuar tendo, você tem que pagar, né? E a conta uma hora chega, né? Porque essas empresas, elas vivem disso. Elas criam demandas, né? Para que a gente também se acostume. Vocês devem lembrar que até um tempo atrás a gente entrava, quem usa o Facebook, por exemplo, eles começaram a comemorar aniversários dos seus contatos. Então, você não quer... eles já traziam até uma programação com as fotos, tá? Trazem até hoje, né? De comemoração do contato que você tem, do aniversário de Facebook que você tem com aquela pessoa, né? De amizade no Facebook. Isso foi uma demanda criada, né,
por essa empresa para que a gente começasse a falar, nossa, que legal, olha, isso é legal. Então, a gente pediu isso? Não, eles criam demandas e passam a integrar, essas demandas passam a integrar a nossa vida. Bom, eu trouxe alguns dados que eu acho que são importantes do começo da pandemia, que são dados tanto do ensino superior quanto da educação básica em relação ao uso dessas plataformas. Então, vocês vão ver, do lado esquerdo, né, os pontinhos vermelhos são os lugares do ensino superior, das universidades públicas, que estavam usando a GAFAM, e na educação básica, né, os que estavam usando GAFAM ou não GAFAM. Então, verdinho é não GAFAM e vermelho é o GAFAM, tá? Aqui o gráfico fica mais claro, né? Nós temos aqui na educação básica, tá? Vocês podem ver que está 50% a 50%. Aí você vai perguntar assim, nossa, então na educação básica, muita gente não estava usando o GAFAM, estava usando outras plataformas. Não, esses dados referem-se à educação básica, a gente tem que ter um olhar diferente, porque na educação básica, as pessoas não tinham acesso à tecnologia. Então, nesse verdinho, constam aqueles que tiveram acesso às tecnologias e mídias digitais e aqueles que não tiveram acesso e, portanto, não usaram nem GAFAM, nem não GAFAM, não usaram nada, mas estão aí no verdinho, né? Usaram material impresso, usaram rádio, usaram TV, né? Então, dá a impressão que esses dados estão equilibrados, mas não é bem assim. Já no ensino superior, aí a gente vê a diferença, né? A maioria das universidades, dos institutos superiores, né, e universidades públicas optaram pela GAFAM, ou seja, optaram por softwares privados. Por que isso? Porque o Moodle, por exemplo, não estava acessível para todo mundo. O Moodle ele exige o uso de um repositório, ou seja, de um servidor para que a gente instale, né? Então, enquanto que a Google estava oferecendo lá o Meet, o Classroom, um pacote com um monte de possibilidades, muito rápido, né, de se entender, muito acessível, e todo mundo acabou embarcando, porque a gente tinha que aprender muito, a maioria das pessoas nas escolas e no ensino superior também tinha que aprender do dia para a noite a mexer com essas coisas. E aí, o pacote Google acabou sendo integrado a essas universidades. O que nos chama a atenção é porque, passado um ano dessa experiência, as universidades, principalmente, que são espaços de pesquisa, não começaram a se aproximar e a exigir, então, os softwares não proprietários, né? Sabendo que as empresas só estavam interessadas nos dados e no valor, né, na venda desses dados, né? Outros dados que eu acho importante a gente trazer, eu vou passar por eles e depois vou deixar com vocês, são dados mais atuais, né, da Unicef, que eu tirei, do Brasil, em que eles fizeram uma avaliação com as escolas municipais, né, e como é que elas estão nesse momento, principalmente agora, em 2022, porque passaram 2020 e 2021 sem praticamente acesso, né, sem o retorno ao presencial físico, alguns, principalmente na educação básica. Mas fizeram com a maioria das escolas municipais do Brasil, tá? E aí, assim, a maioria se voltou, né, em 2022 para uma avaliação diagnóstica, né? E mais de 80% buscaram aulas totalmente presenciais e mais de 90% atividades presenciais 5 vezes por semana. Isso são dados importantes. Se a gente pensar que nós temos múltiplas realidades, né? Pessoas que vivem na zona rural, pessoas que perderam seus empregos, enfim, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. As maiores dificuldades estiveram no contraturno, porque o contraturno passou a ser usado, em alguns contextos, como uma possibilidade de trazer o conteúdo perdido, né? E o acesso a alguns dispositivos digitais, tá? Mas também estavam como desafios a acesso a transporte e alimentação, que continuavam precários, tá? Eu queria saber, nesse tempo também, eu fiz uma enquete, não foi nada de uma pesquisa formal, eu estou fazendo ainda uma pesquisa, mas eu quis trazer para vocês aqui alguns dados para a gente pensar junto,
né? E aí eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas, pus na minha rede e tive 13 respostas, que são os dados que eu trouxe, e também trouxe dados do SIAC, que é um programa de avaliação que a gente tem na Unirio, que é feito com professores e alunos, né, para saber como é que está a vida deles, como é que está o acesso, o que eles pensam sobre as aulas presenciais ou não presenciais, sobre a EAD, etc. Eu trouxe só dados de professores. Como estão as instituições após o retorno ao presencial? E aí, assim, as instituições voltaram na educação básica totalmente presencial, né? Pouquíssimas fizeram híbrido, né? Ou quase nada, e o ensino superior mesclou, né? Semanal presencial ou então quinzenal, né? E retomaram mesclando no ensino superior o uso de plataforma. Os docentes ficaram muito preocupados com a defasagem de conteúdo, mas eles não tinham noção como que os estudantes estavam, né? E como é que eles estavam? Perdidos, defasados, ansiosos, cansados, anestesiados, não sabendo mais conviver, com intensas dificuldades de relacionamento e de conteúdos. A gente foi percebendo também que não eram só os discentes que estavam aqui, mas os professores também estavam, né? No caso da Unirio, né, que eu acho que é um dado que ele reflete também outras universidades públicas, né, quando foi perguntado aos professores em relação a esse semestre de 2022.1, né, qual o grau de satisfação em relação ao remoto, presencial, ou assíncrono, né, há um crescimento em relação a um satisfatório, plenamente satisfatório, né, 4 e 5, vocês veem que está maior no gráfico. Então, assim, foi uma experiência interessante, potente para os professores, né? Em relação à vontade de como seria no retorno ao presencial, ou daqui para frente, né? A maioria dos professores gostaria de permanecer mesclando o presencial, né, físico, ao presencial online. Eu gosto de fazer essa diferença porque nós estamos aqui presentes, estamos online, né? Então, há uma presença física e uma presença online, remota, né, alguns chamam. Mas, 35%, quase 36%, querem voltar 100% no formato presencial. Então, também são dados relevantes, tá? As aulas estão híbridas? Na educação básica, não, tá? Embora muitos gestores incentivem o uso do WhatsApp por professores e alunos. Isso os professores têm reclamado porque isso estende, né, amplia o trabalho, né, que se tem, então, para além da sala de aula. No ensino superior, há um predomínio de aulas presenciais, mas misturadas com as plataformas, né? Espaços remotos estão sendo integrados, principalmente em reuniões, a maioria no ensino superior, né? E os estudantes e professores estão usando mais tecnologias? Então, um grande número dos respondentes disseram que aumentou o uso para ambos, tanto para professores quanto para alunos, né? Que a internet ficou mais disponível, principalmente na educação básica, porque antes aquela coisa, a senha do Wi-Fi não era liberada e agora está liberada. Há um uso intenso, então, como eu disse, para reuniões e aulas específicas e incentivo para o uso do WhatsApp entre docentes e discentes. E aí há controvérsias. E um ponto que eu perguntei que me interessa muito é em relação à saúde mental das pessoas, porque eu, assim, quando as pessoas costumam me perguntar assim, Adriana, como é que você está? Eu falo, estou ótima, estou medicada e terapeutizada. Porque a maioria de nós ainda sofre. Sofre porque estão sendo tempos muito difíceis, né? Sejam eles ligados diretamente à nossa vida ou ao nosso entorno, né? Então, nossos estudantes e as pessoas que trabalham conosco têm cada um se manifestado de um jeito, né? Em relação à pandemia, em relação aos desdobramentos da Covid, aos casos de esquecimento, de muito cansaço, letargia, etc. Então, as emoções dos docentes e discentes. Os discentes, né? Claro que quem respondeu a essas enquetes foram os professores, mas a visão dos professores em relação aos discentes. Dificuldade de aprendizagem,
mais imaturos, menos solidários, principalmente na educação básica isso, tá? Ou seja, crianças e jovens, né? Menos empáticos, muitos conflitos, dificuldade na socialização, vamos pensar que ficaram 2 anos trancados em algum espaço, com situações muito adversas, né? Porque as famílias, muitas delas desestruturadas, né? Não realizam tarefas e atividades propostas, principalmente não cumprem mais os prazos propostos, mais sensíveis, choram mais, não sabem mais estudar, se perdem muito. Eu vejo isso, inclusive, em casa, né, com os meus filhos. Os docentes sentem que eles dobraram a jornada de serviço, angustiados com os desafios de alfabetização, lacunas dos estudantes, se sentem o tempo todo exaustos, dificuldade de lidar com a indisciplina, isso principalmente na educação básica, porque os alunos estão muito agitados. E ambos dizem que estão com as emoções à flor da pele, têm muito medo ainda, estão exaustos, perdidos, mas também têm esperança, mas também têm frustração. Então, há conflitos, né? As emoções elas vão se misturando, né? Mas um ponto importante, a pandemia trouxe a partilha entre docentes e discentes. E aí outras pistas, né, que a gente pode discutir, que eu vou falar a partir da quinta, né? Eu costumo falar que esse período tem trazido o aprofundamento também das desigualdades, sanitária, alimentar, tecnológica, né? Então eu falo que a gente está trabalhando, vou já falar da cultura digital, mas a gente tem uma outra cultura que se instaurou no nosso contexto, que é a cultura da falta. A falta de comida, de moradia, de emprego, de vestuário, de recursos básicos para a sobrevivência, a falta de acessos a dispositivos tecnológicos, à internet, à educação, a lazer, água, respeito, dignidade, enfim. Essas imagens, elas mostram muito do que foi a pandemia, né? Principalmente nos momentos, 2 anos, né, de clausura, vamos colocar assim, mas de distanciamento físico, né? E agora esse retorno que as pessoas falam, retorno ao normal, né? Não é possível, na minha opinião, a gente ter retornado ao normal, porque nós não estamos da mesma forma como estávamos em 2019, né? E como é que fica, então, essa cultura digital, né? Ou que sentido essa cultura digital ela traz para esses contextos, né, vividos agora? Eu começo a estudar, né, no meu grupo de pesquisa, como a Carol falou, a cultura digital há muito tempo, né? Vou falar um pouquinho dela. Mas essa cultura, ela também mudou, né, diante de todo o cenário, né? A gente tem que lembrar que nós que estamos aqui somos sobreviventes de uma guerra. Nós somos sobreviventes de uma guerra contra o vírus, nós somos sobreviventes de uma pandemia, né? E essa pandemia, graças a estar inserida num momento histórico que temos uma cultura digital, ela viabilizou para muita gente, não para todos, infelizmente, mas para uma boa parcela de pessoas no mundo, né, uma aproximação via os dispositivos digitais, né? Então, via dispositivos móveis, como celular, mais computador, tablets, etc. Claro, dependendo de internet, dependendo de acessos diversos, né? Então, a cultura digital, eu vejo essa cultura, que é uma das culturas contemporâneas, é importante a gente entender isso, como uma cultura das misturas e das mixagens, né? A gente tem que entender que nós estamos produzindo uma cultura disruptiva. O que é disruptiva? É o rompimento com o que veio antes, mas, como a gente diz, sem jogar a criança com a água do banho, né? Então, assim, vamos pensar nesse dispositivo aqui, né? O celular, né? Esse dispositivo, ele é um telefone, né? Mas hoje ele é muito mais do que telefone. A gente quase nem usa o dispositivo como telefone. Mas ele vem de uma cultura disruptiva, ou de uma tecnologia disruptiva, na medida em que ele continua sendo um telefone, só que ele rompe com o paradigma telefonia na medida em que ele amplia, ele é muito mais do que um telefone, né? Eu posso gravar, eu posso tirar foto, eu posso fazer filmes, podcasts, eu tenho acesso a informações, eu produzo informações a partir desse dispositivo, né? E posso usá-lo também como telefone, mas a gente usa muito pouco, né, hoje em dia, né? Então, é uma cultura
que ela produz esses movimentos de rompimento entre o que acontecia antes e o que acontece agora. Só que, ao mesmo tempo que rompe, integra, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, carros híbridos, vocês já devem ter ouvido falar. Continua sendo carro, só que é um novo formato de carro, tá? Então, é importante a gente entender que o rompimento ele não vai só nos dispositivos, ele vai também a partir das ideias, das concepções, da forma de ver o mundo, né? Então, as disrupções, ou seja, as quebras que nós temos tido ao longo desses processos, principalmente startados, né, fomentados pela cultura digital, eles também se constituem a partir do rompimento com uma verdade única, né? A gente está o tempo todo se abrindo para as novidades, para outras formas de pensar, e quem está aqui fazendo um curso como esse, com certeza está aberto a tudo isso, senão não estaria aqui, né? E aí tem um texto meu, que também está no meu livro, que eu vou depois passar o link para vocês, em que eu falo que a tecnologia digital é um produto da cultura digital, né? E não o contrário. Porque a gente acha que assim, a cultura digital existe por conta da tecnologia digital. Não, é o contrário. A tecnologia digital existe por conta, esse é um dispositivo da tecnologia digital, ela existe porque tem uma cultura. Então, é a cultura que faz com que os dispositivos existam, com que as demandas existam, né? E por ser cultura, né, e aí eu cito o Deleuze, né, que é um teórico, um filósofo francês que eu gosto muito, que ele já falava há muito tempo que a máquina é sempre social antes de ser técnica, né? Então, assim, antes de ser a tecnologia digital, ela existe porque tinha uma cultura que antecedeu, ou seja, a cultura que faz com que as coisas existam. Mas, fundamentalmente, a cultura. E, às vezes, eu ouço assim, mas a cultura digital só está disponível para quem tem acesso a esses dispositivos. Não é bem assim. Como é cultura, ela está no DNA da sociedade, né? E aí uma grande imagem disso é essa aqui, né? Porque a gente tem que se entender como produtor de cultura, e aí a gente vê essa imagem aqui, que eu gosto demais, que são essas crianças fazendo um selfie com um chinelo. Notem o quanto que elas fazem, né? Elas estão posando para o selfie. E elas não têm um dispositivo como esse que eu estou mostrando para vocês, né? Mas elas sabem o que é selfie, né? E fazem isso com chinelo. Então, vejam, isso é cultura. É algo que eu integro no meu cotidiano, ainda que eu não tenha todos os acessos que a gente deveria ter direito, né? Essas imagens, né, também fazem parte da cultura digital, tanto para quem tem acesso, na imagem de baixo, e na imagem de cima é uma fotografia de um filme que chama O Buraco na Parede, e depois vocês podem dar uma olhada. E ele foi criado a partir de uma experiência na Índia, em que foi colocado um computador há muito tempo, na década de 1990 ainda, né, século passado, e deixou lá. Eles fizeram, os cientistas, um buraco na parede, colocaram o computador, não falaram nada para ninguém, e as crianças começaram a mexer e aprenderam a mexer sozinhas. Inclusive, aprenderam inglês, sem saberem falar inglês, ou terem aulas de inglês, só porque mexeram no computador. Então, ou seja, o quanto que a cultura transforma, né, os processos, não só cognitivos, né, mas as formas de nos relacionarmos, tanto com conhecimento quanto entre si, né? E isso é óbvio que reflete, então, nas nossas docências, na forma que a gente produz conhecimento, como a gente trabalha os processos de ensino e de aprendizagem. Eu gosto de colocar uma ênfase no plural, né, nesse S, porque a gente tende a achar que as coisas hoje são mais no singular do que no plural, né? Existe a singularidade, porque cada um é um tipo de docente, cada um é um tipo de aluno e aluna, mas há uma pluralidade, ou seja, eu tenho um acesso a múltiplas possibilidades, como vocês têm no curso, né? Estão aprendendo
muitas coisas de formas muito diversas. Por isso que temos aí docências, né? E aí, quando a gente pensa em escola, a gente pode pensar nesse grupo fechado, né? Gestores, professores, alunos, pais, responsáveis, funcionários, secretarias. Só que a escola, no caso, ela é muito mais que isso, né? A escola é um núcleo, esse verdinho que a gente viu, mas envolto a sujeitos, universidade, políticas públicas, a comunidade, mídias, a cultura social e o entorno, né? Então, ou seja, você tem uma série de outros contextos interligados à escola e, portanto, às pessoas, à educação formal, e todas elas, né, estão integradas nessa cultura digital. Por quê? Porque quem está dentro desses espaços, a sociedade toda, está integrada com essa cultura, né? Então, nós temos aí movimentos que entram e saem, porque todos esses contextos são formados por pessoas, né, e que estão o tempo todo alimentando essa cultura e a ideia de docências. Por isso que não dá para eu achar que eu vou fazer hoje que existe espaço para uma docência contemporânea apartada das tecnologias digitais, né, ainda que elas não estejam tão acessíveis quanto a gente gostaria, né? Mas não tem como eu não falar de mídia, não tem como eu, inclusive, exigir o acesso para todo mundo, né? Então, estamos falando de docências contemporâneas, né? Essas docências contemporâneas, elas integram, dentro do que eu já falei, possibilidades emergentes, né? Quais são essas possibilidades? Vocês devem ter notado que houve uma aproximação muito maior com as famílias e com as comunidades. A gente entrou na casa das pessoas a partir da pandemia, e as pessoas entraram na nossa casa. Vocês estão vendo aqui o espaço que eu estou na varanda da minha casa, que virou um espaço de trabalho. Por quê? Porque a partir do contexto pandêmico, eu passei a trabalhar muito mais em casa. Eu também estou no presencial físico, já trabalhava, né, inclusive quando eu morava em Juiz de Fora, a gente sempre trabalhou muito em casa, professor trabalha muito em casa, aliás, professor leva muito lição de casa, dá e leva lição para casa, né, o tempo todo, né? Mas esse contexto, ele nos aproximou de outros contextos que até então eram desconhecidos, né? Independente de o lugar que você trabalha, em algum momento você entrou na casa de alguém e não era comum você entrar. No caso da educação, nós passamos a ver as pessoas pelas telas, né? A gente que trabalha com educação à distância, a gente começou a criticar, né, e a reclamar um pouco, porque a gente vê as bolinhas, né? Os alunos não abrem a câmera, e aí a gente só dá aula para bolinha, né? E eu gosto de chamar a atenção, porque, primeiro, essas bolinhas são pessoas. Cada bolinha tem uma história por trás. E essas histórias, elas são muito diversas. Eu tive muitas experiências, assim como colegas aqui que estão, e vocês também, né, que aqui no curso devem ter tantos causos para contar, né, de pessoas que estavam atrás da tela, né, com a câmera fechada, mas não abriam por vários motivos. Não abriam porque não queriam mostrar onde moravam, não abriam porque tinha muita briga em casa e não queriam que ninguém visse, não abriam porque estavam em depressão, a cara estava inchada de tanto chorar, né? Enfim, múltiplos motivos que apareciam após, às vezes, as nossas aulas. Quantas aulas que eu dei e que depois a pessoa falava assim, professora, posso falar um pouquinho depois com você? A gente ficava no privado, e aí, olha, desculpa, eu não abri a câmera, você até pede e tal, mas eu estou com problemas muito sérios de família. Então, assim, quantos contextos, quantas histórias por trás dessas bolinhas, né? Mas a gente, fundamentalmente, começou a ter um contato com a comunidade de uma outra forma. Quem trabalha em hospital também, com certeza, teve acesso às famílias, né, aos dispositivos, dando notícias, né, ou seja, o quanto que essas pessoas sofreram, né,
com pacientes doentes, com doenças familiares, com perdas, né? Todos nós perdemos entes queridos, né? E como eu digo, somos sobreviventes. Aprendemos a desenvolver redes e, portanto, projetos em redes. Eu citei uma rede aqui que eu pertenço, que é a RIA, que é uma rede interinstitucional de ações. Quem quiser, só coloca no Google RIA Quarentena, o número 40, 40 Tena, né? O número 40 é escrito Tena, que é uma rede que vocês podem participar, tem várias atividades, e é bem bacana, né? A gente criou também em 2020, durante a pandemia, o começo da pandemia, porque a gente começou a perguntar assim, o que a gente vai fazer com os nossos alunos, né? Eles não estão mais conosco, e aí? A gente tem que encontrá-los, a gente não pode abandoná-los, né? E a gente aprendeu a viver com lives, com conversas online, com trabalho, comunicação, remotos, né? A produzir materiais, coisas que a gente não sabia, transformar nossa casa em sala de aula, né? A fazer do limão uma limonada, tentar fazer a transposição do que a gente conhecia no presencial para o online, e a perceber que a temporalidade é outra, as tecnologias são outras, as mídias são outras, as formas de comunicação são outras, que é muito difícil a gente ficar muito tempo na frente da tela, a gente se cansa demais, embora as pessoas até hoje exijam isso de nós, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou desde manhã em reunião uma atrás da outra, e as pessoas acham que como a gente está aqui, que a ideia da IAD, né? Educação à distância, parece que você, o computador e seu chinelão. Então, assim, não faz nada, não está fazendo nada, está lá em casa, só na frente da tela, né? Então, assim, como se isso não exigisse de nós, né, muita energia, muita concentração, e, portanto, também o desdobramento disso é uma dificuldade de concentração muito grande, né? Porque é interessante a gente pensar que, antes da vivência pandêmica, a gente ouvia muita crítica em relação ao uso desses dispositivos em sala de aula e nos diversos contextos, né? E aí, de repente, liberou geral. Aí volta para o presencial físico nas escolas, aí proíbe de novo o uso do celular. Quer dizer, é muito contraditório isso, né? Se a gente for pensar. E nós que estamos aqui, vocês que estão fazendo um curso de mídias na educação, precisam dessa reflexão, né? Para a gente pensar até onde a gente vai, o quanto que a gente precisa avançar ou recuar, né? Então, a gente integrou também pessoas nas nossas práticas, né? As docências contemporâneas, que já vinham num caminho de integração, quando Jana me apresenta, Carol também, né, falam de mim, a gente já vivia, né, com esse grupo maravilhoso que existe, porque assim, eu não estou falando isso para puxar saco de ninguém, não. É que assim, vocês estão realmente muito bem assistidos com esse grupo, porque eu conheço cada um deles, das pessoas que estão com vocês, e são pessoas muito, muito, muito envolvidas, muito sérias, né, mas que fazem de tudo para que a educação e para que esse contato com as mídias seja leve, seja prazeroso, né? Então, e aí a gente já vivia essa integração no curso, né, antes, mas agora a gente aprendeu a fazer mais, né? Eu tive a experiência durante a pandemia na Unirio de trabalhar mais proximamente com os meus colegas. A gente teve a oportunidade de fazer o que a gente chamou de seminários, então eu dei aula durante todo o distanciamento físico de 2 a 3, 4 colegas juntos. A gente juntou a disciplina. E aí, quando você faz isso, você é convidado a pensar será que tudo que você planejou para dar é fundamental? Né? Eu não vivo sem isso? Não, você vive. Então, você reduz um pouco, né? Você repensa a forma de trabalhar, né? O quanto, quem é esse outro que está aí, se está sofrendo, se não está. Né? Eu perdi alunos muito queridos, né? Que entravam na minha aula e com música, que eu gosto muito de começar a aula com música, então, assim, que tocavam violão e foram, né, levados pela Covid. Então, assim, como você consegue sustentar tudo isso se não pela parceria?
a gente foi obrigado a trabalhar em colaboração, né? E isso trouxe ganhos para sobreviver à dor, né? Isso tudo fez com que a gente pensasse no que alguns chamaram de educação híbrida, né? E eu gosto de falar também da educação aberta. A palavra híbrido, ela é interpretada de várias formas. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas assim, se vocês me barrarem, eu vou falando. Mas assim, ela é interpretada de várias formas. Uma vez eu estava fazendo uma conversa com o pessoal da área de saúde, e eles falaram, eu falei da educação híbrida, e aí eles falaram assim, nossa, que horror, eu não sei se tem alguém aqui da área de saúde, de biologia, principalmente de biologia. Nossa, híbrido, educação híbrida, você sabe o que é híbrido para biologia? Não sei. Então, híbrido é o cruzamento de dois animais, né? Que vai dar, muito provavelmente, vai dar, resultar num animal infértil, né? Então, você está falando de uma educação infértil? Então, veja o quanto que as palavras, né, trazem sentidos diferentes. Não, eu não estou falando de uma educação infértil. Eu estou falando do híbrido a partir da área da comunicação, que é exatamente a integração, né, de dispositivos, de ideias, de culturas. E aí eu trago alguns autores para falar sobre isso, né? Como o Homi Bhabha, o Peter Buck, o Nestor Canclini, que são alguns autores que eu gosto de trabalhar, e que depois vocês podem procurar quem quiser aprofundar, que vão falar sobre essa mestiçagem, essa integração, essa articulação, né? O Jonathan falando, pensamos no híbrido a partir das flores. Ah, que legal, legal. Depois quero saber sobre isso, Jonathan, depois você explica melhor. Mas, assim, o quanto que essa mestiçagem, né, essa integração, ela não é só levar o dispositivo para a sala de aula, né? Porque as pessoas entendem assim, agora eu sou uma pessoa que trabalho com educação híbrida, né? Então eu inovei as minhas aulas, por quê? Porque eu uso o computador dentro da sala de aula, ou eu dou aula ao mesmo tempo usando o computador, porque eu tenho alunos que estão em casa e tem alunos que estão aqui comigo na sala de aula. E aí eu chamo isso de educação híbrida. Eu chamo isso de problema, para não falar uma palavra mais grosseira. Por quê? Porque colocar um professor para dar aula para quem está em casa, ao mesmo tempo em que ele dá aula para alguém que está na sala de aula, é tratar o professor como um dador de aula, né? Porque assim ele tem que dar conta de dois momentos que são distintos, com linguagens distintas. E eu costumo dizer que esse formato, que não é educação híbrida, mas é educação simultânea, que a gente chama, ele simplesmente é uma coisificação do trabalho docente. Então, assim, eu coloco o professor para ser um dador de aula, ele faz duas coisas ao mesmo tempo, não consegue fazer nada nem para um lado nem por outro direito, porque ele não consegue dar atenção que ele gostaria de dar para quem está em casa online ou remotamente, e nem para quem está presencialmente, porque ele não pode sair da sala, ele não pode sair da cadeira, porque a câmera está aqui nele, né? Aí alguém pergunta aqui, quem está aqui online não ouve quem está perguntando no presencial, então não há interação, porque ninguém tem dentro da sua sala de aula a tecnologia de uma Fátima Bernardes, por exemplo, que agora é Patrícia Poeta, naquela rede encontro, em que você coloca tudo conectado e quem está online fala com quem está no presencial, no presente ali naquela sala. Nós não temos nas nossas... Aliás, a gente não tem nem o dispositivo, nem a tecnologia, nem o Wi-Fi, muito mais esses recursos todos, ainda que estejamos, muitas vezes, numa educação privada, né? Então, assim, o híbrido, ele tem que entender, ele tem que ser compreendido dentro de uma perspectiva de integração para além dos dispositivos, mas sim uma integração de culturas, de ideias, de pessoas, né? Então, ele é muito mais do que eu misturar tecnologia ou misturar espaços, ou colocar uma tecnologia dentro do espaço, né? Porque colocar tecnologia dentro do espaço não significa mudar ou romper com ideias que são conservadoras, por exemplo, né?
eu posso muito bem levar o meu computador ou colocar todo mundo conectado e continuar sendo uma professora extremamente conservadora, né? E assim, que não gosta de dialogar, que entende como Paulo Freire diria, né, uma educação bancária, ou seja, que não respeita o que esse aluno tem a trazer, né? Então, a educação híbrida, ela é muito além do que integrar mídias e tecnologias, né? Cuidem disso, porque senão vocês vão estar só fazendo uma mistureba, né? E que não é educação híbrida, né? Muito menos uma educação aberta, ou seja, a educação aberta, ela entra dentro dessa perspectiva, né, de integração de concepções, de ideias, de culturas junto com a educação híbrida, né? Então, isso tudo, todos esses processos, eles demandam o que a gente chama de uma formação continuada, porque eu não consigo fazer algo tão transgressor sem formação. Por isso que vocês estarem fazendo esse curso é muito importante. Independente da área de atuação que vocês estão escolhendo, vocês estão fazendo um curso que é dentro do processo de educação continuada. Obrigada, Carol. E eu defendo a educação continuada em contexto, ou seja, dentro do seu espaço de trabalho, porque a gente tem que criar uma cultura de formação que não seja apenas um momento. Já fiz o curso, vou para outro lugar e esqueço. Acabei meu curso. Pronto, agora já estou formado. Não, a gente está em constante formação, né? Bom, vamos lá que eu tenho que acelerar. Então, a gente precisa entender que essas docências que eu estou falando não podem significar uma imagem como essa, né? Não pode ser essa pessoa que está o tempo todo, que é o que a gente viveu na pandemia, né? Acho que muitos aqui vão se identificar com tudo que estava fazendo, trabalhar, dar conta do cachorro, da criança, do livro, da comida, né? E de tudo mais, né? Então, algumas pistas que eu trago para a gente falar disso, né? Eu trago a partir desses conceitos, que eu não vou aprofundá-los, mas um deles é a linguagem emocional, ou seja, o quanto que esses processos de afetação, de afetar o outro emocionalmente, podem abrir ou fechar espaços para as aprendizagens e para as relações. Dependendo da forma como eu me comunico, como eu chego, como eu construo material, como eu me relaciono com o outro, eu posso abrir espaço para o diálogo, abrir espaço para a aprendizagem ou fechar, né? Então, se eu carrego nas tintas, como a gente diz, né? Numa fala ou numa forma de conduzir um determinado grupo, de articular, né? Se eu uso uma linguagem emocional inapropriada para aquele contexto, eu vou ter um fechamento das pessoas que não vão querer me ouvir, né? E, portanto, não vão querer se relacionar comigo, né? Eu preciso aprender, nesse contexto da cultura contemporânea e nas docências, fazer uma mediação partilhada, porque a gente tem que entender que todo mundo carrega experiências e vivências. Então, não faz sentido eu achar que eu sou a detentora do poder e do saber. Eu sei muita coisa, por exemplo, sobre as áreas que eu estudo, mas é na partilha que eu consigo não só atualizar tudo que eu faço, mas ampliar, potencializar. Então, o meu estudante, o meu parceiro, ele tem que trabalhar junto comigo, né? Pensar nos percursos formativos, porque cada um tem o seu, cada um constrói o seu trajeto de formação, principalmente nós adultos, né? Então, a gente tem que ter consciência e condições de fazer escolhas, né? Por um lado, por outro. Ainda que eu tenha um curso estruturado, como é o curso de mídias, eu preciso, né, ter disciplinas, ter atividades para poder desenvolver mais essas possibilidades de trabalhar de forma partilhada e com as mídias. Eu posso também, além disso, criar outros percursos, junto com o meu grupo, junto com os professores, a partir das dicas, né, que eu tenha nesses contatos, né? E, portanto, aprender em rede, né, com a tecnologia e com a cultura digital. Para tudo isso, na educação básica, tanto no ensino superior quanto na educação básica, eu preciso de políticas públicas, que é por isso que a gente está tendo tanta dificuldade hoje, como mais intensamente ontem e hoje, quando a gente tem aí
recrudescimento das bolsas e da verba que alimentam e fomentam a nossa educação. Essas pistas que eu falei para vocês, elas estão nesse meu livro. Esse livro eu lancei no finalzinho do ano passado, né? Então praticamente 2022, porque foi em dezembro de 2021 que eu lancei. E aí o QR Code, pelo QR Code vocês vão ter a versão free, né? Ele está disponível, aberto da editora. Se você quiser impresso, aí você pode comprar pela Amazon. Não está caro e, às vezes, a pessoa gosta de ler no impresso. E aí, nesse livro, eu falo de todos esses conceitos em maior profundidade, né? E aí, essas parcerias, né, que possibilitam as docências em meio à cultura digital, integram professores e estudantes, pesquisas e aulas com, não sobre ou para, né, mapeamentos, cartografias, abertura, renegociação, ou seja, esses itens todos que eu já falei, eu não vou repetir, mas que vocês vão também poder encontrar no diálogo, tanto no curso quanto no livro, e comigo também, se assim desejarem, eu vou ter muito prazer em dialogar com vocês em outros momentos, né? E aí, para isso, eu quero só finalizar convidando vocês a participarem também de uma pesquisa. Eu estou fazendo um mapeamento de quem pesquisa mídias e tecnologias digitais. Esse é um braço dessa pesquisa minha no CNPq, que chama Educação Aberta e Cultura Digital, Docências, Curadoria, Redes Sociais, Percursos e Espaços Transformativos. E aí eu estou criando esse mapa, tá vendo? Aqui já tem alguns. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo são grupos de pesquisa que já estão participando conosco. A ideia, eu estou mapeando primeiro o Brasil, mas já estou começando a ir para fora, já tem um grupo da Colômbia, e aí a gente vai tentar mapear o máximo de grupos possíveis, porque eu vou passar a ter acesso às pesquisas nessa área de mídias e tecnologia, cultura digital e etc. Né? Então, para vocês acessarem a pesquisa e o mapa, né, que já está em construção, é esse QR Code também, né? E se você quiser participar, né, levar se você é pesquisador ou pertence a algum grupo de pesquisa e quiser participar, esse é um QR Code do formulário. Eu peço que vocês espalhem notícia aí, porque a gente precisa, quanto mais a gente tiver acesso, mais a gente pode colocar no mapa os grupos, né? E a ideia é que esses grupos que participem também tenham acesso à edição do seu espaço no mapa, né? Então, aí é um formulário que eu gostaria de pedir que vocês me ajudassem na divulgação. Para fechar, a gente abre com Mia Couto e fecha com a Marisa Monte, Arnaldo Antunes Idade, que eu não sei se vocês conhecem essa música, mas eu abro pensando no livro, né, e na autoria, e nas coautorias, e fecho com essa música que procurem depois o clipe, que é maravilhoso, que chama Portas. E eu vou ler, né, não sou uma grande declamadora, mas assim, ela diz assim: nesse corredor, portas ao redor. Querem escolher, olha só, uma porta só, uma porta certa, uma porta só. Tentam decidir a melhor. Qual é a melhor? Não importa qual. Não é tudo igual, mas todas dão em algum lugar. E não tem que ser uma única, todas servem para sair ou para entrar. É melhor abrir para ventilar esse corredor. Eu acho que a gente tem muitas portas, vocês estão abrindo uma delas nesse curso, outras tantas se abrirão, mas lembrem-se que as escolhas são nossas, né? E que não existe uma só, né? Então, assim, vocês podem mudar de portas, abrirem várias portas, escolherem muitas portas, e eu espero que vocês encontrem caminhos múltiplos para realizar os desejos de vocês. Muito obrigada, eu termino com Paulo Freire. Além dessas situações, e em contradição com elas, encontra-se algo não experimentado, por isso a ideia de inovação, de abertura ao novo, ao que não... a utopia do possível, como Paulo Freire diz, e, portanto, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Que tenhamos aí, em 2023, muito, muito potente e repleto de possibilidades. Muito obrigada. Adriana,
Estão pedindo para você mostrar o QR Code da pesquisa novamente, por favor. Tá. Se você puder voltar aí. Do formulário? Acho que é esse, né? Esse é o do formulário. Tira a foto seria aí. Esse, Iranilton? Esse é do formulário para participar da pesquisa. É esse mesmo, é esse mesmo. Ah, então tá bom, tá aí. Mas eu vou também deixar depois os slides, aí vocês vão ter acesso tanto ao QR Code do livro, de todos eles que estão aí, tá bom? Pronto, Adriana, certinho. Tá. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, por favor, aí no nosso chat, a professora Adriana vai responder com todo prazer. Tá todo mundo agradecendo, viu, Adriana? Sou eu que agradeço muitíssimo a possibilidade dessa conversa. Vamos lá. Ah, que bom. Warley? Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Perfeitamente, Warley. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer pela apresentação, tá, Adriana? Muito boa a apresentação. Eu que agradeço. Tá? Gostei muito mesmo, assim. E a pergunta minha, assim, ela é bem específica, né? Assim, porque eu tenho até alguns colegas aqui, o Jonathan me conhece, eu sou da Faculdade de Comunicação, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu fui, né, da Facom e estou retornando agora para o mestrado, né? E aí, assim, a pergunta é bem específica. Hoje mesmo, eu fui até instruído a fazer uma prova mesmo sobre uma posição que tem muito a ver com a posição numa empresa, que tem muito a ver com essa questão da nossa especialização, que é mídia na educação. Qual que era o posto? Design instrucional. Então, assim, eu queria saber qual que é a contribuição, né, do curso que nós estamos fazendo aqui, de mídias na educação, para essa função do design instrucional. Porque, assim, até onde eu aprendi, né, na Facom a gente aprendeu a questão da produção de conteúdo para mídia. E a função do design instrucional é produção de conteúdo, porém, para a área de educação, né? Atualmente, meu último trabalho foi como analista de mídias sociais, e agora eu estou meio que migrando, tentando entrar para docência, né? No mestrado agora, eu quero fazer estágio de docência. Só que a pergunta é especificamente essa. Qual que é a contribuição da mídias, do curso, né, de mídias na educação para essa função de design instrucional, que é a produção de conteúdo para a área da educação? Porque eu vejo como uma área muito, assim, uma relação entre pesquisa e técnica, né? O design instrucional, ele é muito técnico ali. O que a gente faz é algo muito técnico. Então, como que é essa relação, essa contribuição? Muito obrigado, Ale, pela sua pergunta. Eu acho que, assim, né, aqui, em relação especificamente ao curso, né, eu acho que tanto o corpo docente do curso, que está aqui presente, né, e a Janaína podem esclarecer melhor. O que eu posso dizer a você é sobre o que é o design instrucional, né, e como é que a gente tem trabalhado mais nessa perspectiva. Eu acho que é importante também frisar para todo mundo que o curso, né, ainda ele está muito mais bonito, eu imagino, pelo que a Jana me mandou, né, do que ele já era. Eu fiquei morrendo de inveja, de vontade de estar nele de novo, né, mas a gente faz escolhas, né, e aí a gente acaba ganhando e perdendo, mas eu fico feliz que vocês estejam aí, né, aproveitando. Agora, o curso, ele acaba oferecendo possibilidades, ele não é um curso para te transformar num design instrucional, né? Embora você possa ter esse conteúdo sendo explorado, né? Seria um outro curso para formar um design, né? Vamos pensar, é um curso específico. Então, com certeza, você vai ter acesso a muitas coisas que você pode usar no design instrucional. A gente tem hoje uma diferença no campo da educação entre design instrucional e design educacional. Por que a gente faz essa diferença? Por questões de concepção. O design instrucional, ele tem muita relação com formatos de educação online, educação remota, educação à distância, né, que tem
a base no material didático digital, né? Ou seja, e na orientação para um autodidatismo, vamos dizer. O aluno aprender sem necessariamente a mediação de professor, né? Então, assim, eu desenvolvo materiais autoinstrucionais, e muitas empresas têm feito isso, tá? E esses materiais se voltam, então, para um determinado curso, cujo foco não é a interação, a interatividade, o diálogo, mas sim o foco no material, você aprender a partir do contato com aquele material. Então, materiais gamificados, materiais diversos, muitas vezes se voltam para a instrução, né? A gente faz uma diferença entre design educacional, porque dentro da perspectiva do design educacional, você tem tanto uma ideia de desenvolver materiais, mas de compor os materiais também com os alunos. Então, você desenvolve para a EAD materiais que podem ser vídeos, podcasts, games, jogos, enfim, né? Você tem toda uma questão estética, uma questão de conteúdo, que você também tem no design instrucional, né? Mas você se volta para um foco na interatividade, né? O foco na relação entre as pessoas, de modo que essas pessoas também interajam com o material e com o professor, e com o tutor, enfim, né? Então, é uma perspectiva de pensar a educação de uma forma mais integrada. Por que isso é importante? E eu não estou falando que um é melhor que o outro, porque eu entendo que cada um tem o seu propósito. Um curso mais massivo, mais fechado, embora a gente na educação faça até algumas críticas, ele tem o seu espaço e precisa ter, porque imagina, por exemplo, que você trabalha num banco, e no banco você recebeu, mudou um sistema, né? Assim, você tem que atualizar uma forma de trabalhar, sei lá, com um cartão de crédito, ou com vendas de dados, enfim, de alguma coisa, né? De bolsa de valores, você tem que atualizar os gerentes do Banco do Brasil inteiro, vamos pensar, né? O que você vai fazer? Antigamente, levava um monte de gerente para o hotel, fazia aquele fim de semana, gastava um dinheirão, era bom, né? Mas, assim, gastava uma dinheirama, né, para poder hospedagem, passagem, tarará, para poder formar aquelas pessoas, às vezes, para uma coisa muito pequena. Hoje, você desenvolve um game, cada gerente faz isso é dentro de uma perspectiva do design instrucional e de uma perspectiva instrucionista, que eu diria, né? E você não precisa ter necessariamente alguém para conversar, né? Porque às vezes é uma coisa muito dirigida, muito específica, né? E que aí você fazendo um material lúdico, a pessoa consegue se atualizar e não precisa ficar dialogando com o professor e tal. Agora, num curso como o que vocês estão fazendo, né? A perspectiva é de um design educacional, porque você tem tantos materiais desenvolvidos pelos professores, né, pela equipe toda docente, né? Mas existem espaços de diálogo que são privilegiados, porque você precisa também estar em contato com o seu tutor, com o seu professor, para quê? Não só para tirar dúvidas, ele não é um dador de aula que vai tirar dúvidas, ele é o seu interlocutor, né? Ele é aquele que está te desafiando o tempo todo. Então, a gente fala não é qualquer material, é um material interativo, né? Mas é um interativo que favorece o diálogo também com as pessoas, né? Então, assim, muito do que vocês estão aprendendo no curso vão ser usados em ambientes interativos. Mais interativos ou menos interativos, estou falando de interatividade entre humanos, tá? Mediados por tecnologias. Então, assim, você tanto pode desenvolver, a partir do curso que você está fazendo, você vai aprender, por exemplo, a mexer com gamificação, né? Você vai poder desenvolver um design instrucional ou um design educacional a partir de gamificação, ou alguma parte desse curso ou dessa atividade gamificada. Então, no fundo, tudo que você está aprendendo, né, você vai poder integrar nesse design instrucional, ainda que não seja um curso para formar o design instrucional especificamente. Essa é a compreensão que eu tenho, né?
mas eu acho que aí o corpo docente que está aqui presente pode, né, falar com mais propriedade. Lubélia, estou vendo ela aí agora, que eu não tinha visto. Que bom que você está aqui, Lubélia. Sobre o curso atual, né, que eu não estou tão em contato. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é mais ou menos essas ideias que eu tenho sobre isso. Tem vários teóricos também que pensam nisso, né, sobre design instrucional. Uma mais famosa era a Andrea Filatro, que ela falava de design instrucional e depois passou a falar de design educacional também, mas não sei como é que ela está tratando disso e nem quais são as referências mais atualizadas sobre esse tema. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Ficou bem esclarecido, né? Eu entendi isso como uma questão de interdisciplinaridade, né? O curso, entendeu? E achei bonito também você falar assim que o curso está novo, né? Eu também gostei muito porque ele agora é híbrido, né? Olha que coisa bonita que a gente tem. Antes era EAD, agora é híbrido. Mas legal. Ficou muito bem, ficou esclarecido. Eu entendi a sua resposta. Atendeu a minha expectativa. Tá eu que agradeço. Obrigada, que bom. Quem mais? Temos mais perguntas? Jonathan? Oi, Adriana. Oi, prazer querido. Falar contigo. Prazer te ver aqui. Eu quero seu livro, pelas. Viu? Idem. O espaço é sempre curto para te ouvir, né? E você tocou num ponto muito importante ao longo da sua fala, que é a questão do emocional nessa cultura digital, né? Você até adiantou que a gente acaba falando muito de cultura digital, o próprio termo híbrido, como se a gente estivesse falando de uma máquina, e a gente tem, não por trás, mas a gente tem no protagonismo dessas ações o ser humano. Como tutoras antigas, já pude perceber esse seu trabalho, essa sua preocupação com o emocional, inclusive, das pessoas, com o meu, com dos outros tutores. Isso ficou muito nítido, que você é uma mulher que prega a pedagogia que defende. E isso é muito importante, né? Que prega não, que pratica a pedagogia que prega. E eu queria mais saber mesmo, ampliar esse espaço aqui de discussão de você, percebendo, porque a gente ainda está, né, numa pandemia, você ressaltou isso, a gente não está no pós, a gente não está nem eu acho que a gente não está nem na pós-pandemia, nem na pós-verdade, é uma outra coisa. E eu queria saber de você quais são as suas impressões, tendo-se em vista que a gente ainda está imerso nisso mesmo, sobre a questão emocional nessa lida com a cultura digital de fato, né? Porque a gente, ao mesmo tempo, eu sempre falo isso, que nós nos tornamos outros ao longo desses 2 anos. Eu evito usar a palavra reinvenção, porque a gente foi muitas vezes obrigado a muita coisa, né? Foi compulsório muita coisa, mas nós éramos determinado tipo de pessoa lidando com câmeras e com conversas e com lives, e a gente se transformou, a gente é outra pessoa hoje aqui conversando. Houve todo um percurso, né? Uma evolução, mas ao mesmo tempo existe a questão do excesso de câmeras, né? Da importância do presencial, mas ao mesmo tempo do reconhecimento da EAD nesse cenário, do respeito à EAD. E eu queria que você falasse para a gente mesmo sobre a questão emocional, de como que você percebeu nas suas práticas pedagógicas cotidianas essa questão na lida com seus alunos, com orientandos, nas pesquisas, e palestras, congressos, e o que a gente pode pensar dessa questão do emocional na cultura digital para o futuro. Obrigado. Eu que agradeço, Jonathan, por me permitir falar um pouco mais sobre isso, porque são muitas as minhas preocupações, né? Assim, o que eu tenho percebido é que as pessoas não estão dando, a meu ver, né? Eu estou falando no campo da educação, tá? A devida importância para as questões da saúde mental. E aí, né, incluo e priorizo as questões afetivo-emocionais. Por que eu digo isso? Porque quando a gente retorna ao espaço físico, né, a espaços de presença física, né, o que eu vejo no campo da educação é vamos correr atrás do prejuízo porque ficaram 2 anos sem conteúdo, né? Só que essas pessoas que retornaram ao espaço físico não só
crianças, jovens, mas os adultos, né, não são as mesmas pessoas. E nem os professores são os mesmos também. Né? Então, a gente tem aí quando eu falo que há uma... Se antes a gente já falava da medicalização, o excesso de medicalização, né, nas escolas, hoje a gente vive praticamente com todo mundo medicado. Né? Tomar nem que seja um floralzinho faz parte do cotidiano. Né? Alguma coisa você toma, nem que seja uma aguinha com açúcar. Porque sobreviver a tudo isso é muito difícil. As sequelas da Covid, elas estão aí. Né? Não tem ninguém, independente de estarmos no final do ano, e normalmente nós estamos cansados no final do ano, independente da área que você atue, esse cansaço, ele é também uma sequela. Né? Então, essa exaustão, o rendimento é muito menor em relação ao que a gente rendia antes. Tal. E aí me preocupa, porque eu percebo que há um apelo entre correr atrás do tempo em detrimento de cuidar das relações. Eu costumo dizer o seguinte, ultimamente, aprender raiz quadrada, eu posso aprender o ano que vem. Agora, se eu tenho uma ruptura, uma fratura emocional, talvez eu nem o ano que vem consiga aprender a raiz quadrada. Então, essas fraturas emocionais que a gente tem na sociedade hoje, e que elas vêm não só com a pandemia, mas elas vêm, por exemplo, num contexto de uma cultura digital, que é uma cultura do filtro e do selfie. Né? Então, você vê, por exemplo, jovens, eu vejo aqui em casa minha filha, que ela não sai de casa se ela não tiver totalmente dentro de um filtro que ela vê na internet e que ela passa a assumir como maquiagem, ou como o cabelo tem que estar assim, a roupa tem que estar assada, etc. Uma coisa é a vaidade, outra coisa é você viver em função de filtros, né? Porque o filtro que você usa nos dispositivos, né, como Instagram, Facebook, TikTok, etc., né, torna você uma outra pessoa. Né? Filtros que você passa a ter, do ponto de vista estético, de pessoas que passam a deformar seu corpo, corpos e faces, né, em função de uma estética outra. Né? Isso tudo vem se integra em lacunas e fraturas emocionais para as quais eu acho que a gente não só não está preparado como docentes, né, mas a gente está deixando um pouco de lado e colocando o conteúdo no lugar. Né? É como se eu precisasse muito dar conta do conteúdo que os alunos ficaram sem. Né? Só que esses alunos estão emocionalmente muito diferentes. Né? E isso afeta a aprendizagem. Então, se nós estamos exauridos, se todo mundo está exaurido, você tem que ter em mente que as aprendizagens elas estão se dando de outra forma. Você leva hoje um tempo maior, talvez, para a leitura de um texto, você leva um tempo maior hoje para uma concentração, você tem uma dispersão muito maior, principalmente no online, em que você tem um monte de janelas abertas. Né? Se antes você já tinha isso, hoje, numa aula online, você fica muito mais com janelas abertas, e aí, num piscar de olhos, você já ouve ali um sinalzinho de uma mensagem no WhatsApp, e você já vai ver, já saiu da aula e já voltou, já está em outro momento. Então, assim, isso tudo é a cultura digital. Né? Agora, como que a gente lida com ela? Eu acho que a gente teve uma experiência que pode ou não ter nos ensinado um pouco, não a lidar com as emoções, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa de muito tempo para lidar com isso, mas para a gente ficar mais sensível a elas, mais sensível ao que se passa e o que atravessa uma sala de aula, o que atravessa um espaço de um curso, né? Aos sinais dessa pessoa, do que ela fala, ou da forma como ela se porta, ou de um colega também, parceiro, que, de repente, está mais calado, ou está extremamente agitado, falando demais, muito tenso. Então, são sinais que a gente precisa começar a aprender, né, a usar. Esse excesso
de informações, né, de fake news que a gente viveu nesse tempo todo, que era cada dia uma mentira, uma fake news, uma história que você tinha que lidar, né? Então, assim, isso causando insegurança, o que vai ser do meu dia seguinte? Você sai na rua, você vê um monte de gente morando na rua, que não tinha tanta gente antes. Não tem como você simplesmente ignorar isso. Né? E isso está dentro da sua sala de aula e dos espaços de trabalho. Agora, você tem, ou você fica sensível a elas, né, e se torna um sujeito ativo, né, tanto na vida das pessoas quanto as pessoas na sua vida, né, ou você ignora todo esse processo, né, e finge que o seu aluno, sua aluna, ou mesmo a pessoa com a qual você está trabalhando, vai conseguir armazenar no seu HD todo o conteúdo que você quer. E isso é uma balela, uma grande mentira. Então, assim, eu tenho feito... Por isso que, assim, todas as vezes que eu começo a minha aula, por exemplo, eu sempre tenho esse tempinho de estar chegando, né? Vamos dar os 10 minutinhos que o povo está chegando. Eu entro na sala e já ponho música. Mesmo no presencial. Meus alunos chegam na sala, tem música. Por quê? Porque eu acho que eles precisam de um acolhimento, né? E eu acho que a música, ela traz isso. A arte nos salvou, né, durante a pandemia, né? A gente consumiu arte com música, com shows, enfim, com vários movimentos, e isso acolhe. Então, você chega do trabalho para uma aula, você chega de algum lugar que estava contaminado de mau humor, de coisas ruins, né? E você entra você faz uma imersão naquele espaço, com a música, ela tem esse poder de te aquietar, de transformar. Eu tenho amigas, por exemplo, que eu não tenho esse talento, mas que faziam meditação nos 5 primeiros minutos de aula, né? Para os alunos, obviamente, que gostassem dessa prática. Então, relaxamento, tal, para chegar, né? Eu gosto também de contar casos, né? Então, ouvir os casos e contar casos, enfim. Abrir espaços de diálogo é fundamental para que a pessoa possa ter em você um interlocutor. Só que nós, professores, também precisamos disso. E aí entra a equipe gestora, né? Que ela pode favorecer esses diálogos ou não. Então, em todos os espaços, a gente precisa ter um interlocutor que abra mais esse campo para dialogar e para trabalhar com essas emoções. O que eu costumo dizer, né, até a partir dos meus estudos, é que a gente tem, nós somos capazes de interferir, afetar o outro, né, contagiar ou contaminar o outro com as nossas emoções. Então, a gente pode contagiar, esse contágio pode ser de uma emoção de bom humor ou de mau humor, por exemplo. Você entra numa sala de professores, você fala bom dia, ninguém te responde. Aí você insiste, fala de novo bom dia, ninguém te responde, na terceira vez você já está de mau humor. Né? Assim, nem sabe por quê. E aí, então, assim, você vai comprar um determinado objeto numa loja, a pessoa te trata mal, ou você sai da loja, você fica, né, mal-humorado. Agora, se você também está de mau humor, ou está triste por algum motivo, e você recebe alguém que é alguém que trabalha com você, e a pessoa vem te dar um abraço, isso pode mudar o seu dia. Então, quanto que essa sensibilidade ela é fundamental hoje para as relações. Ela é um ponto muito importante, tanto nos espaços de trabalho, em qualquer espaço de trabalho, né? Sejam eles da docência ou não, como a gente está falando mais da docência, e o quanto que a gente precisa ensinar a trabalhar melhor com essas emoções. E nas redes sociais, isso aparece de forma muito diversa, múltipla, né? Vocês sabem porque vocês trabalham o tempo todo com as mídias. E eu acho que hoje a gente tem que tomar alguns cuidados, porque nem todo mundo está sabendo lidar com as mídias e com as tecnologias de uma forma mais saudável, né? Seja pelo excesso,
né? Ou seja, por questões, né, diversas, como jovens com nudes, né, questões de brigas e racismos, ofensas e etc., porque você acha que tem uma máscara, né, assim, algo que te protege, né? Então, são muitas questões que a gente precisa trabalhar, mas eu ainda insisto que a arte ela pode contribuir muito nesses espaços. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, de se expressar emocionalmente, usa poesia, usa música, usa quadros, né? Enfim, ou então põe teu aluno para fazer alguma coisa. Sempre tem alguém que faz alguma coisa bacana, né? Não sei se eu te respondi, mas foi isso que você me tocou. Obrigada. Respondeu sim, Adriana, muito obrigado. Ó, Adriana, a Silvana falou que quer levar você com ela, com todo respeito. Levar eu onde? sou suspeita, eu só tô lendo, hein? Depende de onde a gente vai, né, Carol? Ó, a Gleiciene também fez um comentário que nesse período de pandemia foi uma grande experiência, porque ela trabalhava, né, com essa questão remota com estudantes de 4 anos e acompanhados muitas vezes pelos pais, e pelos irmãos que estavam em casa, né? E realmente foi um grande desafio. Enfim, várias pessoas aqui agradecendo a sua fala e as reflexões que você fez aí. Lubélia? E aí, querida, tudo bom? Tudo bom. Primeiro agradecer, né, o prazer enorme de estar com vocês, poder te ouvir, e falar para você que aqui em Juiz de Fora a gente agora tá com uma esperança de um avanço, né, porque quando a gente ainda estava no movimento aqui em Juiz de Fora com relação à lei do boné e do celular, não sei se você lembra, a gente chegou a estudar, né? E agora a Margarida pediu a revogação da lei, então a gente está começando a caminhar para um novo momento, né? E eu acho que, assim, é importante a gente observar, né? A gente que já está vivenciando essas coisas há muito tempo, quando sinalizam, né, movimentos de reflexão com a atualidade, né? Então, a gente está tentando fazer isso. E tudo que você colocou, Dri, para a gente aqui eu vou falar agora enquanto, né, integrante da Rede Municipal de Juiz de Fora, enquanto professora, tudo que você colocou é realmente uma realidade, assim, muito triste da gente ver. A quantidade de atestados médicos esse ano, a gente está em média de 570 atestados médicos de profissionais por mês. Então, é um índice muito alto, né? E em função principalmente da saúde mental dos profissionais. E dos alunos também, assim, aumentou exacerbadamente o grau, a intensidade dos conflitos, né? Então, o movimento de acolhimento, ele tem que ser pensado, né? Todos nós, eu acho que até com a gente mesmo. E então, assim, a sua fala, ela é extremamente verdadeira, né? Para mim, faz um sentido muito direto na minha vivência, na minha prática, no meu dia a dia, e acredito que todos os colegas, né, professores de todas as áreas que estão aqui nesse curso também, de alguma forma, eles se sentiram tocados, né, com toda essa apresentação e tudo que você trouxe, né, porque sempre você traz coisas que a gente consegue ser palpável, né, eu falo isso, né, você vem com todo o seu conhecimento, mas o importante do pesquisador, do professor, seja ele quem for, não é fazer uma palestra bonita, é fazer uma palestra que as pessoas consigam ver a palestra e sentir a palestra e ser tocado pela palestra, pela fala, pela aula, seja o que for, né? E é isso que eu acho que você deixou hoje para a gente e foi muito bom, maravilhoso, já estava com saudade. Ah, querida, olha, Lubélia, eu agradeço imensamente. Juiz de Fora, finalmente, né,
tem uma pessoa maravilhosa, né, liderando a cidade, né, no governo. Eu tenho acompanhado, porque eu estou num grupo ainda, assim, eu faço parte de grupos ainda em Juiz de Fora, que eu não consigo me desvencilhar, porque eu quero notícia e, assim, eu acompanho, e a Margarida está num desses grupos, eu fico impressionada, 4 horas da manhã, ela respondendo mensagem no grupo de WhatsApp, não dorme, essa mulher é louca, né? E, assim, não à toa que ela tem sido considerada uma das grandes governantes, né, líderes e governantes no país, e fazendo um trabalho exemplar mesmo. Eu acho que, finalmente, Juiz de Fora, que merecia, né, que pelejou tanto, merecia ter a Margarida e finalmente conseguiram, né, colocar a prefeitura, e principalmente a educação, que né, ela é professora, você ter uma prefeita professora, né, é tudo que a gente quer, né? Então, assim, eu tenho acompanhado. E eu penso que essas questões que você traz, Lubélia, de a gente poder fazer algo mais acessível, tem a ver com as autorias, né? Então, assim, trabalhar na perspectiva que se trabalha no curso de formar e fomentar autorias e coautorias, eu acho que é importantíssimo, né? Isso é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo, e eu tive a grande oportunidade de aprender e de participar em Juiz de Fora, né? Eu gosto, repito, eu me sinto em casa, tenho muita saudade, né, de vocês, porque a gente realmente formou times, né, assim, equipes muito integradas, sabe? Muita gente que trabalha com amor, né, muito dedicada, e que está sempre um aprendendo com o outro. Eu acho que isso a gente sempre fez, e eu fico muito, muito, muito feliz que vocês tenham conseguido trazer esse curso de volta, porque é um curso que ele precisa, né, assim, atender. Ele estava fazendo falta, né, na UFJF e para todo mundo, né? Eu só sinto que eu não estou aí, que eu não posso estar no curso também. Mas eu até tenho dado sugestões assim aqui na Unirio, assim, a gente precisa montar um curso de mídias na educação, tem curso lá, tá? Até eu vou falar com o pessoal, e agora que vocês reformaram, aí fizeram uma reformulação, aí que eu estou mais ainda querendo. Então, quero só agradecer muitíssimo. Contem comigo, porque vocês precisarem, e, na medida do possível, vou levando vocês um pouquinho, um a um, para lá também, porque a gente precisa continuar em rede. É essa rede que nos fortalece, e é essa rede que vai nos ajudar a superar essas dificuldades todas que você trouxe. Esses dados sobre mais de 500 atestados médicos mês não pode ser considerado como algo... A gente não pode naturalizar isso. A gente não pode naturalizar isso, porque são vidas, né? São pessoas em sofrimento e que estão em sala de aula, né? E assim, então a gente não pode fechar os olhos, e eu acho que isso aparece em todos os contextos que a gente atua, né? E que bom que você pode trazer isso aqui, porque eu acho que toca as pessoas, né? E mesmo e as pessoas precisam saber que elas não estão sozinhas, porque às vezes a gente tem a sensação de que isso está acontecendo só comigo, então eu nem comento. Não, é um monte de gente que está acontecendo comigo, acontecendo com qualquer um de vocês. Então, assim, fale mais, né? Se abra, encontre pessoas e recebam pessoas. Você está com o microfone fechado, Flor. E assim, só para finalizar, né, é esse movimento mesmo que a prefeitura está fazendo de até publicizar isso junto às escolas, junto aos diretores, né? Não, a minha fala não é uma fala isolada, né? Porque é essa necessidade que a gente tem de fazer exatamente esse momento de refletir e esse diagnóstico mesmo, porque uma rede doente não funciona, né? Então, precisamos pensar políticas que venham também auxiliar nisso. Então, é isso, gente. Eu estou interrompendo demais. Beijinhos para vocês. Ótimo. Muito obrigada. As políticas públicas, né? Obrigada, Lubélia. Eu que agradeço, querida. As políticas públicas são fundamentais nesse momento, né? E só que a gente tem que entender que as políticas públicas
elas não podem acontecer de cima para baixo, né? Elas têm que acontecer no coletivo, né? E quem está na base tem que ter um papel fundamental nessas políticas para poder atender às demandas de fato, né? Então, se as demandas envolvem a saúde mental, né, emocional das pessoas, as políticas têm que olhar para isso nesse momento, né? O gestor também está sofrendo, porque quando eu falo do gestor, ele também está sofrendo. E ele sofre porque ele também é pressionado, porque tem dados, né, tem pesquisas, tem que dar conta, tem prova Brasil, tem não sei o que lá. Então, não é fácil você lidar com tudo isso, né? Então, a gente precisa, em rede, resolver isso e nos aquietar um pouco, nos cobrar menos, né? Saber que a gente está todo mundo vivendo situações atípicas, né? Mas que são transformadoras. Então, assim, a gente pode escolher um processo de transformação ou não. Eu espero que a gente escolha o da transformação, porque tem muita coisa para mudar na educação. E a gente tem muitas ideias. Então, que seja assim. Obrigada, gente. Adriana, mais uma vez, muito obrigada. Professora Janaína teve um imprevisto, mas pediu para eu dar beijos em todo mundo, agradecer a você imensamente. Queria agradecer também a presença da professora Érica Savernini, agradecer aqui a presença de todos os estudantes que ficaram até agora, agradecer a professora Ana Paula, que eu visualizei aí a fotinha dela, também fez observações importantes no chat, agradecer aos meus colegas, Débora, Adriana, Josi, Lubélia, Jonathan, e desejar uma boa noite para todo mundo. Eu acho que foi uma discussão importante e que vai fomentar aí a reflexão e ser esse início da nossa especialização. Muito obrigada mesmo, viu, Adriana? Um beijo grande para você e uma boa noite para todos e todas. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Adriana. Obrigada. Boa noite. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Saudade, muita saudade. Josi, linda. Saudade. Eu também, querida. Tchau, gente. Até mais. Obrigada.